Olá, eu vim para falar sobre testamento. E testamento não é a solução. Testamento não evita o inventário. Testamento não resolve o problema. E para explicar, eu vou falar um pouco sobre o testamento. Bom, vamos lá. Testamento é uma declaração de última vontade. É a declaração que a pessoa faz sobre como dispor dos bens quando ela não estiver mais aqui. Mas isso eu acredito que a maioria das pessoas já sabem. Até porque testamento tem se tornado algo mais falado ultimamente, por causa do que passamos com a pandemia. Então, as pessoas estão buscando meios para evitar, para poder facilitar a vida dos filhos, isso no futuro. Mas o que a maioria desconhece é que a resposta não é testamento. Testamento deixou de ser uma opção viável porque ele não resolve o inventário. Essa é a primeira informação que precisa ficar clara para vocês. Olha só, testamento não é igual ao que vemos nos filmes, que vem uma pessoa na sua casa para ler o testamento e dizer o que você herdou. Não é dessa forma. Hoje, o testamento pode ser público, podendo ser feito lá no cartório, ou privado, podendo ser feito em um escritório de advocacia, sendo mais comum o testamento feito em cartório. Se você fizer o testamento lá no cartório, for lá e dispor dos seus bens da forma que você quiser, lembrando que se você tem herdeiros necessários, que são os filhos, cônjuges, os pais vivos, você só pode dispor em testamento, você só pode testar de 50% do seu patrimônio. Não pode testar além disso, pois os outros 50%, que chamamos de legítima, fica reservado para esses herdeiros necessários. Então, se você for lá no cartório e fizer um testamento, quando seus filhos tiverem que acessar essa herança através desse testamento, eles vão ter que fazer um inventário de qualquer forma, porque o testamento não vai evitar o inventário. E ainda temos um outro grande problema. O testamento complica ainda mais o inventário. Se você tiver um testamento e seus filhos tiverem que acessar a herança, temos uma primeira situação, que é que o inventário não poderá ser feito de forma extrajudicial. Ele só poderá ser feito de forma judicial por ter esse testamento. E isso através da justiça. Existe até algumas jurisprudências que falam que essa regra não combina com o direito atual. Mas, para fazer no cartório, tem que entrar na justiça para pedir para fazer no cartório. Então, acaba tendo uma ação do mesmo jeito. Então, o inventário vai ter que ser feito na justiça e não é simplesmente pegar o testamento, levar e fazer o inventário na justiça. Não é assim. Você vai ter que fazer uma ação de abertura e homologação desse testamento. Ou seja, antes de fazer o inventário, você vai ter que fazer uma outra ação para poder homologar esse testamento, para que o juiz diga se esse testamento é válido ou não. O juiz vai dar opinião dele sobre aquela declaração de última vontade. E mais do que isso, tem regra no Código Civil Brasileiro que diz que o Ministério Público também tem que opinar no testamento. Ou seja, mais um para opinar na sua declaração de última vontade. Então o testamento, além de não deixar de evitar o inventário, ele ainda torna esse processo mais demorado e complicado. Porque você vai ter que fazer uma ação a mais e ainda na justiça, deixando o inventário mais caro do que já é. Então, quando a gente pensa no testamento para evitar o problema, para evitar discussão, no final não é isso que ocorre. Na prática, o que a gente vê são as pessoas questionando a última vontade daquela pessoa que deixou um testamento. Olha que absurdo! Muitas vezes
temos o testamento de alguém que deixou parte ou a totalidade do patrimônio, depende do caso, e depois pessoas questionando até a sanidade mental de quem fez o testamento. Imagina isso. Depois que você não está mais aqui, alguém pega e questiona a sua sanidade mental sobre o que você queria fazer. Você acha certo isso? Então, o testamento gera esse tipo de problema. Mas não precisa ser assim. Nós temos outra ferramenta para fazer o planejamento patrimonial que evita o inventário e permite que faça cumprir a sua vontade, como já expliquei em outro vídeo. Mas continuando a falar o porquê não do testamento. Posso falar de um caso recente que pôde ser visto pelas mídias. Vocês lembram do caso do Gugu Liberato? Vocês viram a briga que estava dando, sendo que ele deixou um testamento. Briga entre companheira e os filhos. Então, vocês viram que o testamento não resolveu o inventário, não evitou brigas. Pelo contrário, ele gerou brigas dentro do inventário. Então, qual seria o motivo para fazer um testamento? Ora, eu vou ser bem sincero. O único motivo que eu vejo para uma pessoa fazer um testamento é por falta de informação. São pessoas que não têm a informação de qual é a melhor forma de fazer o planejamento patrimonial da sua família. Ou então, é aquela pessoa que simplesmente não liga para o que vai acontecer quando ela não estiver mais aqui. Se quer brigar, briga. Se vai ficar mais caro, que fique mais caro. Mas lá no fundo, quem gasta o dinheiro para fazer o testamento é porque quer resolver o problema do inventário. A pessoa que gasta dinheiro com testamento não quer deixar problema para os filhos. Mas, infelizmente, quem faz o testamento o faz por falta de informação. Porque ele não faz com que evitemos passar pelo processo do inventário. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, dá o seu like e me segue nas redes sociais para ficar mais por dentro desse assunto. Até o próximo!